Você botou para gravar? Ah, agora sim. Agora sim. Para gravar. Tá. Vamos lá. Vamos dar prosseguimento à aula de hoje e a gente vai discutir aqui, começar a discutir sentença. A gente começou, há algumas aulas atrás, a discutir teoria da decisão judicial. E a gente sabe que quando a gente organiza os tipos de pronunciamentos do juiz, a gente vai ter os despachos, que são simplesmente para dar vida ao impulso oficial, as decisões interlocutórias, que a gama mais relevante de decisão interlocutória a gente andou discutindo agora, que foram as tutelas provisórias. Então, sem dúvida alguma, o bom exemplo que a gente tem de decisões interlocutórias são as tutelas provisórias, porque são aquelas mais frequentes e de grande relevância no processo. Isabela, quer dizer que toda decisão interlocutória é tutela provisória? Não, mas toda tutela provisória normalmente é uma decisão que interlocutória, ela está resolvendo uma questão incidental dentro do processo, com cognição sumária, em regra, com precariedade, né? Ou seja, plena revogabilidade da medida, enfim. E é claro que quem entra com um processo, minha gente, quer o quê? Sentença. E aí a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quem entra com processo quer sentença e não quer qualquer tipo de sentença. Quem entra com processo quer sentença de mérito. Então, na primeira instância, a gente organiza os pronunciamentos do juiz, como a gente já viu, em despachos, decisões interlocutórias e sentenças. A gente tem que entender que o código trouxe, sim, uma valoração diferente para as sentenças terminativas e as sentenças de mérito, porque é claro que quando eu entro com processo, eu quero sentença de mérito. Ninguém entra com processo para receber sentença terminativa, ninguém quer receber do processo uma justificativa processual de por que não houve o julgamento do mérito. É óbvio que quando eu entro com processo, eu quero que o mérito seja julgado, eu quero saber se eu tenho ou não tenho aquele direito, em que medida eu tenho aquele direito e como é que eu posso resolver a questão subjacente, o litígio subjacente ao meu processo, né? E aí a gente sabe que isso não exaure todos os pronunciamentos, isso são os pronunciamentos do juiz em primeira instância, e no âmbito dos tribunais a gente vai ter as decisões monocráticas e os acórdãos, né? A gente viu também, quando começou a estudar a teoria da decisão judicial, que as decisões judiciais, por força da Constituição Federal, ou seja, a Constituição, quando organiza quais são os requisitos de validade de uma decisão judicial, ele põe como regra dois valores aqui, duas nuances essenciais. A publicidade. Então, salvo quando a lei facultar e possibilitar o segredo de justiça, a gente vai ter segredo de justiça, minha gente, normalmente, nas ações em que o interesse privado prevalece sobre o interesse público de conhecimento, de transparência do judiciário, das decisões judiciais. Como assim? Por exemplo, no direito de família, a gente entende que as questões que são discutidas nesses processos, elas interessam muito mais às partes do que ao público em geral. Isabela, quer dizer que eu não tenho acesso a julgamentos de família? Não, minha gente. Eu vou ter acesso até à jurisprudência. Mas eu vou ter acesso com a proteção dos nomes envolvidos. Então, eu não vou pegar lá um processo de família, por exemplo, que eu seja parte, e vai estar lá Isabela Lécia de Azevedo Pinto e Ribeiro. Vai estar lá ILAPR. Em ação de divórcio com... E aí a sigla. Por quê? Porque se entende que... E aí, essa existência do segredo de justiça, essa proteção que se dá a esses interesses privados, ela reflete no direito processual também. Então, os atos não são públicos, porque normalmente eu posso acompanhar os atos de um processo, eu posso entrar numa audiência. É claro que o juiz ele pode controlar a presença de pessoas numa audiência para não tumultuar, porque a gente já viu e a gente sabe que o juiz tem um poder de controle de participação e de acesso nos atos processuais, até para garantir aí a boa dinâmica e
um bom desenrolar, né? Até a urbanidade e a própria organizacidade do ato. Mas, quando eu tenho direito de família, este direito à publicidade, ele é mitigado, no caso concreto, para a proteção do direito à privacidade. Mas a publicidade é uma regra. A gente vai ter exceções, eu já estou dando aqui a maior exceção, que são as ações de natureza que envolvem interesses ligados a direito de família, interesse de incapaz, certo? Então, a gente vai ter uma proteção especial mitigando a regra da publicidade. Mas a gente sabe que, além da regra da publicidade, a gente tem uma outra regra de validade das decisões judiciais, que é indispensável, que é a regra da motivação. Então, as decisões judiciais, para serem válidas, elas precisam ser motivadas. Isso não é uma faculdade, isso é um dever. O magistrado, ele tem o dever de demonstrar o interlógico que ele percorreu para chegar àquela decisão judicial. Então, isso aqui a gente já viu, certo? Está na aula de teoria da decisão judicial. Então, a gente sabe que as decisões, elas estão marcadas pela publicidade e elas são marcadas aqui também pelo dever de motivação. Isso aqui é só para a gente lembrar, tá? Estou indo rapidinho porque a gente já viu isso. Esse dever de motivação que está assegurado lá na Constituição, no artigo 93, 9 da Constituição Federal, certo? Ele é densificado no Código de maneira muito robusta pelo artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele parou aqui para destrinchar e ele se preocupou em dizer quando uma decisão judicial não se considera motivada. E aí ele reforça, então, os contornos da motivação, da fundamentação enquanto requisito de validade das decisões judiciais. Vejam que, apesar do 489 estar alocado bem dentro dos artigos relativos à sentença, ele não se aplica apenas à sentença. Alguém pode abrir aí o artigo 489, parágrafo 1º? Ele faltou aqui o parágrafo, né, minha gente? Mas vocês estão entendendo. Um minutinho. É R$6, né? É R$6. Um galão é R$6. Ai, passei, peraí. (489), né? São elementos essenciais da sentença. Inciso 1, relatório. Pode ir logo para o parágrafo 1º. Ele vai dizer relatório, fundamentação Parágrafo e dispositivo. 1º. Mas pode ir para o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 1, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso 5, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgado se ajusta àqueles fundamentos.
E o último, inciso 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgado ou a superação do entendimento. Vejam só, eu não vou destrinchar tanto aqui o dever de motivação, porque a gente viu isso na aula que a gente discutiu teoria da decisão judicial, tá? Antes de começar tutelas provisórias, eu passei uma aula discutindo teoria da decisão judicial, tá? Eu tô aqui só querendo frisar isso, porque a gente discutiu os contornos do que é publicidade e do dever de motivação nesta aula, certo? Então, quem não assistiu a aula, ela já está disponível lá no YouTube, procurar a aula em que a gente discutiu teoria da decisão judicial. Que a gente discutiu lá, porque vejam que isto aqui se aplica a todas as decisões judiciais. Isso aqui não se aplica apenas à sentença. Isso aqui se aplica a todos os pronunciamentos que a gente vai ter dentro do processo, tá? Vocês estão vendo que a gente chegou com... Tem um mini acompanhado de aula aqui, né? Isabela, Diz, amor. a gente já entrou em outro assunto, não é? Já entramos. Teoria da... Já entramos. Na verdade, aqui eu estou linkando a aula de hoje, que eu vou focar em sentença a partir de agora, tá? Nosso foco já é sentença. Eu estou linkando com a aula de teoria da decisão judicial, certo? Essa partezinha aqui que eu estou vendo bem rapidinha, sobre publicidade, fundamentação, isso aqui a gente já discutiu quando a gente discutiu teoria da decisão judicial, tá? Então, quem não tiver acompanhado a aula de teoria da decisão, ou estiver achando que eu estou indo um pouquinho rápido demais, dá uma olhadinha no vídeo da aula de teoria da decisão judicial. Ele está especificado no... Eu tenho colocado sempre na legenda qual é o conteúdo dos vídeos para facilitar o acompanhamento de vocês lá no YouTube. Então, o videozinho que fala de teoria da decisão, tá? Que eu vou continuar aqui frisando, mas eu vou frisar ele mais rapidinho aqui. Então, o que a gente vê aqui também, certo? A gente viu que esse dever constitucional de motivar as decisões judiciais, ela impõe uma necessidade, certo? Vou aqui já puxar duas coisas. Ela impõe uma necessidade, certo? De que essa decisão, ela seja clara e ela seja coerente. Esse é um requisito aqui de motivação, de validade interna da motivação. O juiz, ele não pode dar uma decisão sem explicitar com clareza o que ele está falando. Por exemplo, e a gente vê que essa preocupação, minha gente, com a motivação, com uma maior clareza das decisões, ela vem de maneira muito clara no Código de Processo Civil. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou te dar um exemplo para vocês darem uma olhadinha, que eu queria que vocês vissem, ó. O artigo 321 do Código do Processo Civil, ele mostra isso aqui com uma clareza, ó, muito grande. Ele diz, ó, na hora que o juiz ele for dizer que a minha petição inicial ele não está apta, ele tem, ó o que ele diz aqui pra gente, grifem aí no código, quem tiver com o código de papel. Ele termina assim, dizendo, ele está falando no artigo da questão de indeferimento da inicial, tá certo? Aí ele diz assim, ó, o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, aí diz, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, o que a gente foi vendo? O código, ele foi começando a ver que às vezes o juiz, ele motivava, ele trazia a fundamentação das suas decisões, mas ele não indicava isso de maneira clara e coerente. Ele dificultava o cumprimento, muitas vezes, do que ele mesmo estava determinando. Então, não adiantava a gente ter no código, por exemplo, previsões, como a gente... E é essencial isso
da gente ler. Não adiantava eu ter no código previsões como a previsão do artigo 9º do código, certo? Que vai dizer para a gente que o juiz não proferirá decisões sem o contraditório prévio, certo? Não proferirá decisão sem que ela possa oportunizar. Então, a gente vai ver que o artigo 9º e o 10º do Código, quando ele fala e robustece o contraditório dialogado, ele também robustece a necessidade do juiz motivar com clareza e coerência as suas decisões. Então, ele tem que indicar as coisas com precisão. O juiz não pode simplesmente chegar e fazer de qualquer forma. Ele tem que fazer de uma maneira em que a parte possa, a contento, cumprir o que está sendo determinado, certo? E aí, a gente sabe que esse dever de motivação, que tem que ser claro e coerente, ele ainda tem aqui uma outra limitação, que é o fato de que o juiz, e a gente vai falar disso de novo, quando a gente fala em coerência externa, a gente está falando também da necessidade, não só da lógica interna da decisão, ou seja, dele ser claro, organizadozinho. O juiz não pode chegar, minha gente, e dizer assim, como tem gente que fala assim, acho que vocês já viram, tem gente que está tentando narrar um raciocínio lógico e faz. Oi, boa tarde, hoje é terça-feira, cadê a manteiga do azulejo, cadê o meu pão, que horas são? Oi? Ele tem que mostrar um íter e percorrer uma coerência interna grande, e ele tem um dever aqui de observar também, a gente falou isso na aula passada, na aula de teoria da decisão judicial, e vai falar de novo, ele tem que garantir uma coerência interna da própria decisão e também coerência externa. O que é isso? É que ele está ligado, lembra que a gente falou aqui na aula de teoria da decisão, ao princípio da distrição. Ele está limitado ao que efetivamente foi pedido, ao que efetivamente foi solicitado pela parte. Então, o princípio da distrição ou o princípio da congruência, ele importa no fato de que o âmbito de cognoscibilidade que o juiz vai percorrer, ou seja, o que o juiz vai ter que conhecer e decidir dentro do processo, é definido pela parte, é faceta do direito constitucional de ação. Então, eu configuro do jeito que eu quiser, certo? Então, peraí, minha gente, só um minutinho, que o meu menino tá ouvindo aqui um negócio tão alto que eu não estou conseguindo me ouvir. Bernardo, não dá. Ou com o fone aqui do meu lado, não dá. Eu estou no meio de uma aula, pô. Não dá. Desculpa, minha gente. Vamos lá. Home office é isso mesmo. A gente não endoida porque Jesus é mais. Então, eu tenho que ter uma coerência na minha decisão judicial, certo? Que ela seja para além dos requisitos daquela decisão só, certo? Essa é a primeira coisa. E aí eu tenho que entender que o dever de motivação, ele permite o controle das decisões judiciais. Ele permite o controle das decisões judiciais. Vocês estão ouvindo o grito, não, né? Ele permite... Então, né? Mas tem problema não. Desculpem, minha gente. Não tem problema não, porque se o meu microfone tivesse aberto, você estava escutando aqui também. Não se preocupe não, Isabela, deixa, não, isso aí faz parte. Faz. É isso que eu tenho dito. Esses tempos exigem da gente mais solidariedade do que nunca. Porque coisas que a gente conseguia fazer num padrão organizacional antes, agora é um padrão desorganizacional. Mas vamos embora, vai dar tudo certo. Então, a gente tem um controle das decisões
judiciais. E esse dever de motivação, ele viabiliza esse controle da decisão, certo? Tanto interno como externo. Então, quando a gente fala em controle das decisões aqui, a gente está falando em interno, que é a questão da recorribilidade, como externo, certo? Que é garantido aqui pela soma com a publicidade, que é eu saber como o judiciário está pensando. Tá? Então, na hora que eu tenho decisões judiciais, minha gente, eu vou ter que chamar ele para ficar aqui do meu lado, senão ele vai... Quem é mãe sabe o quanto desconcentra isso. Peraí. Só um segundo. Oi, pessoal. Vamos lá. Então, o que a gente vai ver? Vocês estão conseguindo ver bem a tela ou aparece para vocês também? Pronto. Então, isso aqui a gente já até discutiu na aula que a gente estava discutindo a questão da teoria da decisão judicial. Tá? Eu estou só querendo frisar aqui novamente, a gente deu até o exemplo da questão de que juiz não é pai e mãe para poder dizer não porque não. Então, ele tem que fundamentar, a gente está aqui revisitando. E vejam que isso se aplica a todas as decisões judiciais. Por isso que a gente começou em teoria da decisão antes de começar a estudar tutelas provisórias. Então, o juiz, na hora que concede ou defere ou indefere uma tutela provisória, ele tem que motivar. Porque na hora que ele motiva, ele permite aqui, ó, que eu recorra. Uma decisão que não é motivada, minha gente, ela é irrecorrível. Ela é irrecorrível, porque eu não vou saber como recorrer daquilo. Ó, na hora que o juiz vira assim para mim e diz, indefiro vamos pegar o exemplo dos alimentos aqui que a gente deu no início, né? Eu, mulher em plena capacidade laborativa, eu indefiro, eu peço os alimentos e eu não posso... Desculpa, é porque ele está gritando lá na sala, olha. Eu peço os alimentos, certo? E o juiz indefere, dizendo que, por ser uma mulher jovem em idade laborativa e com vínculo de emprego, não é razoável que você receba alimentos, que você peça alimentos do ex-cônjuge. Veja, na hora que ele fundamenta isso, concordo que ele pode dizer, mas eu tenho um vínculo de emprego que é só um, e o que eu ganho nesse vínculo de emprego momentaneamente não é o suficiente, porque eu mudei de cidade para acompanhar ele. Concordam que isso muda a lógica da percepção da coisa? Então, na hora que o juiz fundamenta, e é isso que a gente tem que entender, processo, minha gente, é uma eterna construção e desconstrução de teoria e tese. Então, eu faço uma peça numa teoria, numa lógica, que é a petição inicial, por exemplo, a contestação, ela é uma peça de desconstrução da petição inicial. Eu tenho uma decisão provisória, por exemplo, indeferindo uma tutela antecipada, eu tenho elementos para o recurso que eu tenho que buscar de desconstrução dessa decisão. Então, eu vou ter que olhar os fundamentos dessa decisão
para poder desconstruir e construir, logicamente, o meu recurso. Então, o dever de motivação, ele tem uma função interna, não só de assegurar a clareza e coerência de demonstração do iter lógico percorrido pelo magistrado. Ele tem um dever e é indispensável que as decisões judiciais elas fiquem adstritas, limitadas à coerência externa, ao que foi efetivamente pedido. Isso é uma configuração e uma faceta do princípio da demanda. Então, o juiz não pode julgar diferente do que foi pedido. Ele não pode dar nem mais, nem menos, nem fora. Ele não pode decidir citra ou infrapetita, que é quando ele julga menos. Se ele faz isso, ele abre margem a uma decisão que está omissa, a uma decisão que é passível de correção através de embargos de declaração. Ele não pode me dar uma decisão que nem ultrapetita, ou seja, que ultrapasse o que eu pedi, ele não pode dar mais do que eu pedi. Então, por exemplo, vamos supor que nesse exemplo de alimentos que a gente estava dando, eu fiz uma solicitação em sede de tutela antecipada que ele condenasse o meu ex-companheiro a pagar alimentos de R$5.000. Ele não pode, então, chegar e condenar a 7, em condenar a 8, isso seria ultrapetita, isso ultrapassaria os limites do pedido. No exemplo da ação civil pública, que a gente também já discutiu na aula de hoje sobre a questão da redução das mensalidades escolares. O Ministério Público, não sei com base em que matemática, ela chegou ao cálculo de que seria razoável pleitear 30% de desconto. Acho que tendo em vista a média que a maioria das escolas aqui em Pernambuco voluntariamente deram, já que muitas escolas deram e renegociaram seus contratos voluntariamente, que é o recomendado, minha gente, renegociar antes de judicializar, enfim. Mas a gente sabe que nem todos as escolas abriram-se a essa discussão, enfim, a gente vai ter aí uma série de nuances a isso. E aí, por que 30%? O juiz poderia condenar, então, num desconto de 40%? Não, mas ele pode deferir em parte, concedendo apenas em 20%. E foi isso que ele fez aqui, né, na decisão que a gente já viu, até que foi cassada pelo TJPE. Mas ele foi lá e disse, então, concedo a tutela antecipada, defiro em parte a liminar pretendida, determinando, então, um desconto de 20%, certo? Então, vejam que na hora que ele fundamenta, ele abre margens para discussão. Por quê? Ele vai ter aí um dever de coerência para a decisão ser válida, de coerência com o que foi pedido. Então, se o MP pediu 30, ele não pode conceder 40. Agora, ele pode conceder 20? Pode, porque ele pode conceder em parte. Agora, 40 não, porque senão 40 ele estaria ultrapassando o que foi pedido. Está claro isso, Deise? Está claro isso, Ju? Estão acompanhando o raciocínio? Tá claríssimo. Helder, tá beleza? E abriu o áudio e desistiu? Tá tranquilo? Sim, então... tá claro. Tá claro? Então, vejam. E aí eu ainda tenho uma outra coisa. Eu não posso ter decisões extrapetitas. Eu não posso ter decisões que versem sobre coisas que não foram pedidas. Então, o juiz não pode inventar. Se eu pedir para ele julgar isso, ele tem que julgar o que eu pedi. Então, a gente tem que ter cuidado que quando a gente fala em coerência, a gente está falando em coerência interna, que é a questão de coerência dos próprios fundamentos e da própria lógica da peça internamente, decisória, mas a gente tem que estar falando também em coerência externa, que é essa coerência que existe por força do princípio da adstrição, que é o fato de que o juiz está limitado no seu âmbito de conhecimento, no seu âmbito de atuação, ao que foi efetivamente pedido pela parte, né? Ou pelas partes, porque a gente já viu aqui que, ao contrário do que a gente pode achar num primeiro momento, num processo não só o autor pede, né? O réu também pede. Então, essas decisões, elas estão limitadas pelo princípio da demanda, ao que efetivamente foi pedido. Tranquilo até aí, minha gente? Tranquilo até aí? Aí, somado a isso, então eu já vou aqui salvar e compartilhar com vocês
novamente, limpar tudo aqui para a gente poder começar um outro ponto importante. A gente sabe que a sentença, ela é claramente a decisão judicial mais esperada. Por quê? Porque, ao contrário do que acontece com as decisões em decisões interlocutórias, as sentenças, elas são dadas em regra, com base em cognição exauriente. Tanto é que o juiz pode pedir tantas provas quanto forem necessárias para formar o seu convencimento. Ou seja, normalmente elas são dadas após o devido processo legal, após o efetivo exercício do contraditório, certo? Então, elas têm aqui já uma pretensão, né? Elas guardam em si uma pretensão de definitividade. Claro que aqui eu estou falando de mérito, né? Porque ela vai fazer coisa julgada, ela tem a possibilidade de pôr fim ao meu processo, né? E aí aqui, isso está ligado ao quê? Ao fato de que elas têm uma pretensão de fazer coisa julgada material, que essa coisa julgada material, ela é exatamente aquele manto da imutabilidade, que é uma das características da jurisdição. Na verdade, hoje, mesmo, parte da doutrina vai dizer até que essa é a característica e essa é a nota distintiva mais importante da jurisdição. E aí, a gente começou a ver o seguinte: apesar da gente ter, e presta atenção a isso, alguns tipos diferentes de sentença. Então, a gente tem sentença. A gente tem sentença. Vamos organizar aqui, depois a gente vai ver que a gente tem mais uma, tá? Mas, de uma maneira geral, grosso modo, quando a gente aprende, até no próprio conceito de sentença, ele diz que a gente tem sentenças o quê? Terminativas, não é isso? O próprio código já diz isso para a gente. E sentença definitiva, sentença de mérito. Se a gente for olhar, o próprio código ele já parte dessa premissa e dessa definição para a gente. Quando ele conceitua o que é sentença, ele vai dizer para a gente, ó, sentença é o ato do juiz, das hipóteses do artigo 485 ou 487, a gente viu isso na aula que a gente estudou teoria da decisão judicial. E, 485, sentenças terminativas, sentenças que ele não julgou o mérito. E sentença definitiva, as hipóteses estão trazidas no 487. Mas o que a gente tem que entender aqui, e aí prestar atenção, é que ninguém entra com processo para receber sentença terminativa. Todo mundo que entra com processo, entra e quer sentença definitiva, que é exatamente isso aqui, ó, essa pretensão de definitividade, quer que incida a coisa julgada material, imutabilidade. Aquele fato de que, como é dito, a sentença, ela faz lei entre as partes, a sentença de mérito, ela faz lei entre as partes, ela traz uma segurança jurídica entre as partes, que ela cria a lei com o menor âmbito de incidência que a gente tem, que é um âmbito de incidência intrapartes. É uma lei que vai vincular apenas autor e réu, ela não tem a nota de generalidade típica das leis, mas ela vale com força de lei entre as partes. Então, o código, de maneira muito cuidadosa, positivou, prestem atenção que isso é norma processual fundamental, o princípio da primazia da resolução de mérito. E o código fez isso de uma maneira muito bonita, minha gente. Porque o código, ele saiu destrinchando e falando. A gente vai ler isso tudo aqui, ó, o artigo 5º, o artigo 317, e ele ainda foi mais, e ainda teve um cuidado maior ainda, que ele diz o seguinte, ó,
no artigo 485, quando ele fala das sentenças terminativas, ele já diz com bastante clareza de que o juiz sempre poderá, flexibilizando o que a gente tinha de ideia de preclusão consumativa na sentença pelo juiz. O legislador foi lá, eu não sei porque eu não consigo botar o símbolozinho de parágrafo aqui. Enfim, eu vou colocar esse só para 7º. Ele, de uma maneira muito robusta, o código foi construindo para a gente o princípio da primazia da resolução de mérito, para deixar claro o que era óbvio, que é o fato de que quem entra com o processo não quer sentença terminativa. Quem entra com um processo quer que tipo de sentença? Sentença de mérito. Ninguém entra com um processo para receber sentença terminativa. Ninguém entra no processo para que o juiz diga assim, ó, indefiro, não julgarei o mérito, porque é isso que o juiz vai dizer nas sentenças terminativas, não julgarei o mérito porque houve perempção. Não julgarei o mérito porque houve litispendência. Aí, se é difícil, às vezes, explicar para o estudante de direito o que é litispendência, avalie para o cliente, você como advogado. Vá você explicar a parte o que é uma sentença de carência de ação para o seu cliente. Isso é uma tarefa hercúlea, né? E fora que é da lógica, né? Porque ninguém entra com processo para isso. A gente entra com processo para saber se a gente tem direito ou não tem direito, em que medida tem. Aí o código foi lá e foi se organizando de uma maneira muito importante. E foi se organizando exatamente, deixando claro assim, ó o que ele diz para a gente. Alguém pode abrir aí para mim? Faz o seguinte, alguém pega para mim o artigo 4º, certo? Aí, por gentileza, pega o artigo 4º, Ju, pega o 317... E, Deise, pega aí o parágrafo 7º do 485, por gentileza. Certo? Acharam? Aí, pode ler o 4º aí para mim. Peraí, estou abrindo. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Opa, olha só. As partes têm direito, em prazo razoável, à solução integral do mérito. O que ele está dizendo aí para a gente? Que as partes, isso aqui é o artigo 4º. Isabela, manda esses prints depois, viu? Mando. As partes têm direito aqui em obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, ele está deixando claro para a gente de que a sentença de mérito tem primazia, tem precedência pela lógica do sistema do que a sentença terminativa. Aí vamos supor que eu não entendi bem isso. Ju, lê para mim o 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Opa! Ele começa aqui no 316 nos falando como é que acontece a extinção do processo. A extinção do processo se dá por sentença, é por isso que a sentença tem essa aptidão aí de pôr fim ao processo. Mas aí ele diz para a gente, e aí eu não consigo voltar. Ele diz para a gente o seguinte, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, ele tem que conceder à parte a oportunidade para corrigir o vício. Ou seja, não venha me dar sentença terminativa não, que não é o que eu quero. Não venha me dar sentença terminativa não, que ninguém entra com processo para receber sentença terminativa. Mas aí, Deise, eu não entendi muito bem, não. Lê aí para mim o 485, eu juiz, fui lá, e mesmo assim,
prolatem uma sentença terminativa. Aí é o que o código diz. Lê o parágrafo 7º para mim. Vamos ler. O 485, viu, minha gente? Ele diz que o juiz não resolverá o mérito. Só para... Ele está tratando aqui no caput disso. Diz, Deise, desculpa. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. Não, 485, parágrafo 7º. O parágrafo. Tu está lendo o inciso. Parágrafo. Peraí. Ah, tá, achei. Interpor a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos desse artigo. O juiz terá 5 dias para retratar-se. Vejam só, então, o que ele fez. Ele diz assim, ó, se o juiz der sentença terminativa, certo? Como a sentença terminativa não é o que ninguém quer, se a parte interpuser a apelação, o juiz vai poder se retratar. Ou seja, como não é o que o sistema prefere, preste atenção que isso é muito importante a gente entender. E isso é muito importante a gente aprender a usar. E isso é muito importante, inclusive, no nosso recurso, quando o juiz dá uma sentença terminativa, da gente colocar uma preliminar, certo? Que é a preliminar de retratabilidade da decisão por desrespeito ao princípio da primazia da resolução de mérito. E isso, muitas vezes, é subutilizado pelos advogados. Os advogados parece que ainda não entenderam a existência também do parágrafo 7º. A gente tem que entender o seguinte: o sistema mudou, rodou a chave. Aquilo que era dito subliminarmente na lógica anterior, que é o fato de que quem entra com processo quer sentença de mérito, e isso é muito claro. Isso eu acho que ninguém aqui discute. Quem entra com processo não quer sentença de natureza processual. Eu não quero ter que ouvir que a minha sentença, meu processo está sendo extinto por carência de ação, por carência de assado, pelo carência de nada. Eu quero que o meu mérito seja julgado. O sistema processual, então, ele vem e me diz: a parte tem direito, norma processual fundamental, artigo 4º, a solução integral do mérito. E ele ainda me diz mais: não me venha com ganhar, mas não levar, não. O processo civil ele tem que estar preocupado com a satisfatividade da sua decisão. Essa é a grande trincheira do processo, minha gente. A grande dificuldade que nós temos é como equacionar tempo e satisfatividade sem desrespeitar direitos, sem abrir mão do devido processo legal. O processo ele é um valor muito importante dentro de um sistema de salvaguarda de direitos, porque ele assegura que todo mundo vai ter a proteção da sua esfera individual, que a sua esfera individual, seja de pessoa física ou jurídica, não vai ser indevidamente invadida, e não pode ser. Isso é uma questão até das relações de segurança jurídica das relações negociais. No Brasil, sabe por que os juros são tão altos? Porque é difícil a gente recuperar crédito, porque a gente tem um sistema processual complexo e de baixa satisfatividade. A gente tornou, às vezes, o processo menos instrumento, menos meio de efetividade e proteção de direitos e mais um instrumento de burocratização dentro disso tudo. A gente tem que entender que quem entra com um processo, quem tem um direito material, não adianta eu falar em direito material se eu não tiver um direito processual hábil a proteger esse direito material. Não adianta eu falar nada a vocês de que existe direito à saúde, direito à educação, direito àquilo. Se na hora que a gente tem um direito violado, a gente não tem um mecanismo processual hábil a proteger esse direito. E na hora que eu tenho um mecanismo processual, a gente tem que entender que esse meio processual que protege o meu direito, ele deixa com clareza que tipo de decisão é preferida pelo sistema, decisão de mérito. Ele não quer uma sentença terminativa, a parte não quer saber as falhas e vícios processuais que levaram o juiz a não julgar o mérito, porque sentença terminativa são sentenças quase justificativas de porque o mérito não foi julgado. Eu quero o mérito julgado, eu quero saber se eu tenho ou não tenho direito, em que medida eu tenho direito, e eu quero ganhar e levar o que eu ganhei. Não adianta eu ganhar e não levar. Ou então, eu quero a certeza de que se eu fui importunado indevidamente na minha esfera jurídica, a improcedência da ação vai ser reconhecida e aquela parte não vai ter mais o direito de me importunar. Eu não vou ter o risco de ser importunado novamente. Eu vou ter uma lei entre as partes dizendo que ela não tem direito àquilo que ela está me cobrando, por exemplo. Né? Então, a sentença de mérito, ela é um direito, minha gente, do autor e do réu.
ela é um direito de estabilização das relações jurídicas, ela é um direito de pacificação da controvérsia real. E aí a gente tem que entender que sentença terminativa não pacifica, porque sentença terminativa, ela fecha a porta, mas não fecha a janela. Eu posso sanar do vício, eu posso repropor aquela demanda. E aí isso é um grande problema, porque isso vai me gerando aí uma manutenção, às vezes, de uma situação de litígio de instabilidade. É por isso que o artigo 4º, ele diz, existe direito subjetivo da parte à solução integral de mérito. Ou seja, doutor juiz entenda que é direito da parte, do autor e do réu, não é só do autor, obter a solução integral do mérito do que ela pediu. Aí, se você não leu o artigo 4º, se você não entendeu que isso é norma processual fundamental, se não entendeu que isso é primazia da resolução do mérito, que o sistema está deixando claro que prefere a sentença de mérito do que a sentença terminativa, o Código ainda diz mais. Dá uma lidinha no 317 e diz, antes de proferir sentença terminativa, organize as falhas e vícios processuais. Minha gente, em várias aulas, a gente acabou falando de sistema de invalidades processuais. A gente falou de nulidades processuais aqui. A gente tem que lembrar que no processo civil, invalidade processual, ou seja, vício processual é secundário. Vício processual só vai ensejar a decretação de nulidade se causar prejuízo. Vício processual não opera efeito de pleno direito. Vício processual só opera efeito após reconhecimento por decisão judicial. Motivada. O juiz tem que explicar que prejuízo esse vício causou à parte ou ao andamento do processo ou ao devido processo legal e por que ele está, então, reconhecendo essa invalidade. Aí ele ainda diz mais. Não profira uma sentença terminativa por conta de algum vício, paralise e permita a sanabilidade do vício, a aproveitabilidade dos atos. Essa é a nossa lógica do sistema de nulidades. O nosso sistema de nulidades ele foi criado para que nulidades não sejam decretadas. Ele não quer decretar nulidades processuais, ele não quer sentença terminativa, ele quer sentença de quê, minha gente? De mérito. E aí o 317 ainda diz mais. Não entendeu? Não entendeu a lógica, ou seja, norma processual fundamental, artigo 4º, 317, dando uma advertência, ele começa a falando de extinção do processo, aí ele traz 2 artigos, assim, do que é a extinção do processo, aí diz, ó, extinção do processo acontece por sentença. Opa! Entre as sentenças, eu tenho uma precedência das sentenças de mérito, 317, não entendeu? Ele vai lá e coloca o parágrafo 7º do artigo 485. Senhor juiz, ainda que o senhor tenha proferido sentença terminativa, as sentenças terminativas admitem retratabilidade. Sentença terminativa admite que o senhor volte atrás. Sentença terminativa não está marcada pela preclusão consumativa que a sentença de mérito está. E isso foi uma novidade do Código de 2015, viu? No Código de 73, o juiz proferisse sentença terminativa ou de mérito, havia preclusão consumativa e aí ele só podia mexer na sentença em casos de erro material ou em casos de embargos de declaração, tá? Normalmente sentenciou, sentenciado estava, e aí o próprio juiz não poderia revisitar a sua sentença. Isso, inclusive, era uma das grandes diferenças que a gente dava quando a gente comparava a decisão interlocutória com sentença, que a decisão interlocutória ela admite revogabilidade e retratabilidade pela instância que proferiu a decisão, ou seja, pelo próprio magistrado que deu a decisão a qualquer tempo. Enquanto as sentenças, uma vez prolatadas, sobre elas incidiriam uma preclusão pro iudicato, ou seja, uma preclusão para o juiz, em que ele não poderia se retratar das sentenças prolatadas. No Código de 2015, minha gente, me parece que para robustecer e clarificar a regra da primazia da resolução de mérito, o legislador deixa bem claro para a gente a possibilidade de retratabilidade das sentenças terminativas. Então, ele diz o seguinte, ele começa no artigo 4º dizendo, é norma processual fundamental, é direito subjetivo da parte à solução integral de mérito. Ele adverte o juiz no 317,
dê preferência às sentenças de mérito, evite as sentenças terminativas. E aí depois ele ainda diz, se proferiu sentença terminativa, saiba que sentença terminativa, sobre ela não incide preclusão pro iudicato, admite-se retratabilidade se a parte interpuser a apelação, você pode, no prazo de 5 dias, revisitar a sua decisão. Para fazer o que nessa revisitação? Para proferir sentença de mérito. Estão entendendo, minha gente? Está claro esse valor processual que é a primazia da resolução de mérito? Então, a primazia da resolução de mérito, ela traz, dentro do sistema processual brasileiro, uma precedência da sentença definitiva, da sentença de mérito, que é aquela sentença sobre a qual incidirá o manto da imutabilidade da coisa julgada, ou seja, as quais terão coisa julgada formal e material, ou seja, vão fazer efetivamente lei entre as partes. A gente sabe que o âmbito de eficácia das sentenças, em regra, no processo civil clássico, é intrapartes, ou seja, vincular autor e réu, certo? A gente vai ter aí esse manto de imutabilidade apenas nas sentenças definitivas. Então, por conta disso, as sentenças definitivas, elas têm uma lógica de precedência, elas são preferidas pelo sistema, e isto é vivificado através do princípio da primazia da resolução do mérito. Tá tranquilo? Hoje a gente já teve muito conteúdo, né? A gente finalizou e tirou as dúvidas de uma primeira. Já, tá bom de terminar, para não me deixar doida. Não, o objetivo não é ninguém ficar doido, é todo mundo ficar assim, ó, bem apaixonadinho, o processo é romance. No final aqui, todo mundo quer entender a matéria e digerindo aos pouquinhos. Então, na próxima aula, estudem. Na próxima aula, a gente vai continuar estudando sentença, tá? Então, estudem essa tipologia das sentenças. A gente vai densificar um pouco isso na próxima aula. A gente vai discutir também a questão da lógica estrutural da sentença, então, o que é o relatório, fundamentação, o dispositivo. A gente vai também falar um pouquinho de lógica material da sentença, então, os capítulos de sentença, reforçando aqui a sugestão de leitura do livro do professor Cândido Rangel Dinamarco sobre capítulos de sentença, que ele mostra exatamente essa cindibilidade de pretensões dentro do sistema. A gente já falou dela quando a gente falou de sentenças parciais de mérito, lembra? E aí a gente vai, então, densificando isso. Tá bom, minha gente? Isabela, qual é o nome desse o livro? Capítulos de sentença, do professor Cândido Rangel Dinamarco. De sentença. Certo? Para quem quiser ler os artigos... Cândido o quê? Cândido Rangel Dinamarco. Rangel, é? Se você botar Dinamarco, vai aparecer. É porque eu não sei onde está o meu, senão eu ia procurar aqui. Eu não estou vendo o meu. Ele é um livro fininho, eu não estou vendo aqui com facilidade para mostrar para vocês. E enquanto a leitura do código, certo? Dê uma lida aí. No 485, a gente vai começar do 485 em diante, vai ser o foco da nossa próxima aula, tá? Tá bom, minha gente? Ok. Então, um cheiro. Bom dia, boa semana a todos.